Fala pessoal, hoje a gente vai ver um jeito fácil de inserir conteúdo dentro de uma div, seja ela um conteúdo em texto ou então um outro conjunto de tags dentro de uma tag, tá? Então, para exemplificar aqui o nosso documento, eu criei uma página HTML simples, né, com conteúdo bem básico, onde eu setei três H1s com ID Content 1, ID Content 2 e ID Content 3, que serão os três exemplos que a gente vai ter. Tá? Bom, a primeira maneira de a gente inserir um conteúdo dentro da tag é através do inner HTML. Tá? O inner HTML ele vai escrever o conteúdo que você tem dentro de um elemento HTML. Se você escrever aqui também chaveado com tags, ele também vai funcionar. Tá? Então, se por acaso eu utilizar aqui o H1 e querer colocar nessa palavra ou inserido uma tag, eu posso fazer dessa maneira aqui. Basta eu fechar, tá? Da mesma forma o que eu fiz, né? Para não haver erros de leitura do HTML, e ele vai funcionar normalmente sem nenhum problema, tá? Então eu posso colocar tanto um conteúdo em texto como eu posso escrever um HTML aqui dentro e fazer com que ele seja inserido dentro dessa tag H1, tá? Nesse caso a gente vai ver aqui na página, né, que o conteúdo foi inserido, e aqui onde a gente tem a tag small ele está um pouco menor visualmente, e se a gente vir aqui e dar um inspect, né, nesse HTML, eu vou dar um zoom aqui para vocês, você vai ver que aqui a gente tem um small, que é aquela tag HTML que eu inseri. Então, automaticamente, quando você usa o inner HTML, o virtual DOM, né, da máquina do JavaScript do seu navegador vai ler isso, vai entender que ali existe uma tag e vai converter ela para HTML. Tá? Um outro meio de você fazer isso, de fazer essa inserção, é quando você deseja simplesmente criar um texto. Então, a outra forma de você fazer isso é utilizando os recursos de navegação via DOM, né, que o JavaScript fornece. Então, para isso, eu estou criando uma variável chamada TextNode e estou utilizando os recursos do JavaScript para criar um elemento do tipo TextNode, nó de texto. Tá? Dentro do JavaScript, a gente tem diversos nós. E o nó de texto é um tipo de nó que ele só recebe texto puro. Ele não recebe, por exemplo, tags dentro dele. Então, se você tem tags dentro de um texto, como é o caso aqui de cima, a gente não está falando de um text node, tá? A gente está falando de um node normal. Então, quando a gente está criando um text node, a gente faz a inserção do texto comum e depois a gente escolhe um elemento e utiliza a função append_child, que pode ser o append_child como inserir como filho, e aí eu passo o text node como valor, como parâmetro para essa função. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo dessa variável textNode, que no caso é esse texto, e vai inserir dentro do elemento content2. Tá? Então eu descomentei aqui, a gente vai ver que ele vai inserir da mesma forma, só que agora somente conteúdo texto. Isso pode ser interessante quando você está trabalhando com uma base de texto que você não sabe exatamente se esses textos estão limpos ou não. Então você pode tentar trabalhar com Text Node. Eu particularmente não recomendo, tá? Mas eu vou te falar um pouquinho mais para frente do porquê. E a outra opção que a gente tem é mesclar as duas opções, tá? Que é a terceira opção aqui que eu trouxe hoje, mas existem inúmeras na internet. Eu tenho certeza que você vai pesquisar e você vai encontrar, mas isso aqui é mais para abrir o teu horizonte, abrir a tua visão, porque você pode se deparar com algum desses três trechos de código aí nas suas pesquisas, tá? Então, nesse terceiro exemplo, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando a biblioteca do DOM, né, da biblioteca DOM do navegador, do JavaScript, que ele fornece essa API para a gente, e eu estou pegando através do documento, que é a página em si, criando um elemento tag, né, do tipo EM. Para quem não sabe, o tipo EM é o itálico, que na verdade significa o ênfase, né? É você trabalhar uma ênfase semântica no seu texto, tá? Então, o itálico, visualmente, ele tem a performance de itálico, né? Você entende que ali tem um texto
itálico, que pode referenciar uma fala de uma outra pessoa, uma citação, alguma coisa, depende do contexto, mas ela também representa para o navegador um significado diferente, tá? Isso traz ao navegador e aos motores de busca que aquela palavra tem um valor especial. Se vocês tiverem curiosidade sobre isso, a gente pode falar num próximo vídeo sobre o valor semântico das tags. Mas basicamente aqui eu estou criando uma tag, realmente criando ela em EM, né? Com o nome EM. E aí eu estou fazendo dentro dessa tag EM que está criada no meu Virtual DOM, eu estou fazendo o inner HTML. O que é o inner HTML? O insert daquele texto igual a gente viu aqui em cima. Aqui eu poderia colocar também uma instrução HTML sem nenhum problema, tá? Não teria nenhum problema colocar isso aqui, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a gente já está com uma tag EM, então eu não vou conseguir colocar, mas eu posso colocar aqui uma class del. Deixa eu ver se o del vai dar certo aqui. O del, ele traz a semântica de deletado. Então quando você tem uma alteração no texto e você quer mostrar um histórico para o navegador que esse texto foi mudado, você utiliza a tag del, tá? E para finalizar, a gente tem o document.querySelector, igual a gente tem, então a gente está buscando no nosso documento essa div com id content 2, no caso aqui vai ser id content 3, e nós vamos fazer o append child também, só que em vez de ser um text node, nesse caso eu estou inserindo a tag em si, tá? A tag em. Então com isso, né, como eu falei, a gente tem um efeito visual do EM como itálico, tá? Então a gente tem aqui, ó, aqui vai o conteúdo em itálico, que foi criado pela tag itálico, com o inner HTML do meu texto, mais a minha tag del, informando que esse conteúdo foi removido, que ele deve ser desconsiderado durante a leitura, tá? Então isso é uma forma de atualizar e você manter o lead, né, a pessoa, o usuário que está no seu site, sabendo que essa palavra ela foi removida ou substituída por uma outra palavra, tá? E isso também ajuda na questão da indexação. Existe um fator, por exemplo, alguns documentos não podem ser alterados sem um controle de versão, documentos históricos e tal, e isso é uma forma de você mostrar isso para o navegador, e o Google também indexa isso de fator diferente, tá? Que seja positivo você ficar fazendo esse tipo de ação, mas é uma possibilidade. E essas são as três formas que nós temos. Deixa eu voltar aqui para o meu code. Essas são as três formas que nós temos de inserir conteúdo, tanto texto quanto novo HTML, dentro de uma tag. Se você quer saber mais ou está com uma dúvida sobre isso, você pode marcar aqui nos comentários. Lembrando que o Query Selector ele não aceita só essa nomenclatura de ID, tá? Quando a gente vai usar essa hashtag na frente, a gente está representando IDs, né? Identificadores únicos de tag. Mas existem também os operadores de classe, os operadores de tag, tag por atributo e por aí vai. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre isso, basta deixar aqui nos comentários e eu vou analisar a possibilidade de fazer um vídeo assim, tá ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.